Descobri que a minha filha tinha um caso com meu marido. Nunca imaginei que diria essa frase em voz alta, muito menos diante de uma igreja cheia. Meu nome é Helena, meu marido era diácono, minha filha cantava no grupo de louvor, e eu acreditava que a nossa família era um testemunho vivo de Deus. Naquela noite, durante a conferência da igreja, enquanto as luzes do altar estavam acesas e as pessoas levantavam as mãos em adoração, a minha vida já estava desmoronando sem que ninguém percebesse. Não há coisa encoberta que não venha a ser revelada. Eu não sabia que Deus já estava trazendo à luz aquilo que eu ainda tentava não enxergar. Meu marido servia na igreja havia muitos anos, com a Bíblia debaixo do braço. Conhecia os versículos de memória e orava por muitas famílias. Era chamado para aconselhar casais e visitar pessoas enfermas. E eu acreditava que a nossa casa também estava segura em suas mãos. Minha filha cresceu vendo aquele homem como referência dentro de casa. Chamava de pai porque o pai biológico havia partido muito cedo. Ele ensinou a andar de bicicleta e a levou para a igreja pela primeira vez. E eu agradeci a Deus por acreditar que ela tinha encontrado um pai. Naquela semana acontecia um grande congresso na igreja da cidade. Gente chegando de vários lugares para os cultos da noite. Minha filha participava do coral e meu marido ajudava na organização. E eu me alegrava vendo os dois servindo ao Senhor lado a lado. Mas às vezes Deus permite que a verdade apareça quando já não existe força para escondê-la. Pequenos silêncios começaram a me incomodar sem explicação. Olhares que duravam mais do que deveriam. Conversas interrompidas. Quando eu me aproximava, eu vi o altar aceso, mas a minha casa já estava apagando. Vi mãos erguidas no culto, enquanto meu mundo desmoronava. Na última noite do evento houve uma grande ministração sobre santidade. A igreja chorava e o pregador falava sobre verdades escondidas. Meu marido estava sentado na primeira fila de cabeça abaixada, e minha filha chorava no coral sem que eu entendesse porquê. Naquele momento pensei que Deus estava tocando os dois. Achei que eram lágrimas de avivamento. Achei que era apenas emoção espiritual. Mas algumas lágrimas nascem da culpa, e eu ainda não sabia disso. Depois do culto procurei minha filha nos corredores da igreja. Ela estava sentada sozinha atrás do templo com os olhos vermelhos. Perguntei o que havia acontecido e ela respondeu que estava cansada. Mas mãe conhece o choro da filha, mesmo quando a filha mente. Meu marido apareceu alguns minutos depois. Disse que ela estava passando por dificuldades emocionais e pediu que eu desse tempo a ela. Hoje entendo que ele não protegia a menina, protegia o segredo. Quem sobe ao altar nem sempre sobe limpo. Quem
Salvei mensagens no celular dela sem querer. Não procurei nada porque nunca fui mulher desconfiada. Mas certas portas se abrem quando Deus decide mostrar a verdade. E aquelas palavras mudaram a minha vida para sempre. Mensagens de carinho, mensagens de culpa, mensagens escritas de madrugada, mensagens assinadas pelo homem que dormia ao meu lado. Meu corpo inteiro ficou gelado enquanto eu li aquelas conversas. Queria acreditar que estava entendendo errado. Queria acreditar que existia alguma explicação possível. Mas algumas verdades não deixam espaço para interpretações. Minha filha escrevia que sentia medo. Ele respondia que ninguém entenderia. Ela perguntava se aquilo era pecado. Ele dizia que Deus conhecia os corações. Eu vi o altar aceso, mas a minha casa só estava apagando. Mas Deus ainda estava ali, mesmo quando eu não conseguia vê-lo. Naquela madrugada minha filha dormiu chorando no meu colo. Meu marido saiu de casa antes do amanhecer. Eu ainda não sabia que existia uma verdade pior esperando por nós. Uma verdade que ele havia escondido durante anos. Escute a próxima faixa. Existem verdades que destroem uma família. E existem verdades que chegam tarde demais. Depois daquela noite eu acreditava que já tinha descoberto o pior. A traição do meu marido, a dor da minha filha, o escândalo que destruiria a nossa casa. Mas eu ainda não sabia que aquele homem carregava um segredo havia anos. Nada oculto que não venha a ser conhecido. Quando a verdade finalmente apareceu, ela já corria no sangue da minha filha. Meu marido saiu de casa sem levar quase nada naquela manhã. Apenas algumas roupas e a Bíblia que sempre carregava debaixo do braço. O homem que aconselhava famílias agora fugia da própria casa. E eu fiquei sentada na cozinha sem saber como continuar respirando. Minha filha não saiu do quarto durante 2 dias inteiros. A culpa havia se tornado um peso impossível para ela carregar. Ela chorava dizendo que tinha destruído a própria mãe, sem perceber que também havia sido destruída naquela história. Algumas mulheres da igreja começaram a perguntar por ele. Disseram que o diácono havia faltado aos cultos pela primeira vez. Alguns irmãos tentaram visitar nossa casa, mas eu ainda não tinha forças para contar a verdade. Enquanto a igreja procurava o homem do púlpito, eu tentava salvar a menina que chorava no quarto ao lado. E percebi que existem feridas que os cultos não conseguem esconder. O homem que levantava as mãos escondia uma vida inteira. E nós descobrimos tarde demais que algumas mentiras adoecem famílias inteiras. 3 semanas depois, minha filha começou a passar mal constantemente. Cansaço que não passava, febres que voltavam durante a madrugada e uma fraqueza que ela nunca
sentido antes. Pensei que fosse apenas consequência do trauma e da culpa. Pensei que seu corpo estava reagindo ao sofrimento. Mas algumas dores carregam explicações mais profundas. E Deus já estava nos levando para uma verdade ainda maior. No hospital pediram alguns exames de rotina. Minha filha ficou sentada ao meu lado, segurando minha mão. Ela ainda chorava quando falávamos sobre o que aconteceu. E eu tentava ser mãe enquanto meu próprio coração ainda sangrava. Dias depois fomos buscar os resultados. A médica pediu que entrássemos juntas. Seu rosto estava sério demais para ser apenas uma consulta comum. E naquele momento senti um medo que nunca havia sentido na vida. Às vezes o pior silêncio é o que existe antes de uma notícia, porque o coração percebe o que a boca ainda não disse. A médica perguntou se minha filha conhecia o histórico de saúde do padrasto. Ela perguntou se havia informações importantes que precisávamos saber. Minha filha me olhou sem entender a pergunta, e eu também não compreendi naquele instante. Então a médica explicou com cuidado. Os exames haviam encontrado uma infecção séria e precisávamos conversar sobre o passado daquele homem. Naquela tarde, procurei documentos antigos que estavam guardados em casa. Papéis de consultas, receitas antigas, exames que ele dizia não ter importância. Foi então que encontrei resultados escondidos entre documentos velhos. Meu marido sabia. Ele sabia havia anos e nunca contou, nem para mim, nem para minha filha. Aquele segredo havia permanecido escondido dentro da nossa própria casa. Eu não conseguia chorar, não conseguia falar, só conseguia perguntar a Deus como alguém pode ferir as pessoas que diziam não. Minha filha sentou no chão do quarto quando contei a verdade. Ela repetia que não sabia, repetia que nunca imaginou aquilo, que queria voltar no tempo. Mas o tempo não volta. Algumas escolhas dos outros deixam marcas em pessoas inocentes. Aquele dia ela deixou de se sentir culpada e começou a perceber que também havia sido enganada. Passei a noite ao lado dela enquanto chorávamos juntas. Não existia mais mãe contra filha, não existia mais acusação. Só existiam duas mulheres feridas, tentando sobreviver. Pela primeira vez desde a descoberta nós oramos juntos. Não pedimos respostas, pedimos apenas força para continuar. Porque havia dores grandes demais para serem carregadas sozinhas. Ai, a verdade finalmente chegou, mas chegou tarde demais. E aquilo que ele esconda por anos agora mudava as nossas vidas. Mas Deus ainda estava perto, mesmo quando tudo parecia perdido. Na semana seguinte a igreja inteira descobriu o escândalo. O diácono desapareceu. As pessoas começaram a escolher lados. Alguns acreditavam nele, outros nos acusavam, muitos se calaram. Minha filha queria morrer. E eu comecei a perder a fé que havia sustentado minha vida durante tantos anos. Na próxima faixa vou contar sobre a noite em que minha filha entrou na igreja para... Minha filha queria morrer.
Não falou isso de uma vez, foi acontecendo aos poucos. Primeiro ela parou de cantar, depois deixou de sair do quarto, depois começou a dizer que Deus havia desistido dela. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Mas existem versículos que só entendemos quando o coração quebra de verdade. Naquela época nós duas estávamos quebradas. E naquela noite, durante uma vigília na igreja, minha filha decidiu entrar pela última vez. Ela dizia que queria se despedir de Deus. As pessoas começaram a comentar nossa história pelos corredores. Alguns culpavam minha filha e outros defendiam o diácono. Poucos perguntavam se estávamos conseguindo sobreviver. E cada palavra virava uma nova ferida dentro dela. Ela guardou as roupas do coral numa caixa velha, parou de ouvir os louvores que sempre cantava. Disse que nunca pisaria novamente naquele altar, porque acreditava que Deus também havia se afastado. Certa noite houve uma vigília na igreja da cidade. Uma irmã me ligou pedindo que eu comparecesse. Quase recusei porque minha fé também estava ferida, mas alguma coisa dentro de mim disse para ir. Quando me arrumei, ela apareceu na porta do quarto. Disse que iria comigo sem explicar o motivo. Durante todo o caminho olhou pela janela em silêncio. E eu apenas orava, sem saber o que pedir. Nós chegamos feridas, chegamos sem forças, mas Deus ainda conhece quem entra chorando na sua casa. A igreja estava cheia naquela noite de sábado. As pessoas nos olhavam com surpresa e silêncio. Minha filha sentou na última fileira do templo, no mesmo lugar onde sentava quando era criança. O pastor começou a falar sobre pessoas quebradas, falou sobre culpa e sobre recomeço. Disse que Deus ainda chama os cansados. E eu vi lágrimas descendo no rosto dela. Quando a oração começou, ela se levantou lentamente, caminhou até a frente sem olhar para ninguém. Pediu o microfone com as mãos tremendo, e a igreja inteira ficou em silêncio. Ela disse que estava cansada de viver, disse que havia perdido a esperança, disse que se sentia suja e abandonada, e perguntou se Deus ainda amava. Quando a verdade aparece, o céu também escuta. Quando o coração se quebra, Deus começa a reconstruir. Ela chorava enquanto contava a própria dor. Disse que havia sido enganada por quem confiava. Disse que carregava a culpa todos os dias e que já havia pedido para Deus levá-la. Ninguém falava nada dentro da igreja. Algumas pessoas começaram a chorar, outras abaixaram a cabeça em silêncio, porque a dor dela atravessava todo o templo. Então algumas mulheres se levantaram dos bancos, vieram até minha filha, abraçaram, não perguntaram nada, nem fizeram acusações, apenas choraram junto com ela. Naquele altar ela encontrou pessoas feridas, mulheres que também tinham histórias escondidas. E pela primeira vez em muitos meses, minha filha
depois da oração, ela voltou para o banco diferente. Não porque a dor havia acabado de repente, mas porque pela primeira vez sentiu esperança. Depois de muitos meses de escuridão, no caminho de volta para casa, ela segurou minha mão, algo que não fazia desde criança, e disse, baixinho, olhando para frente: mãe, talvez Deus ainda esteja aqui. Naquela madrugada ouvimos juntas um louvor antigo. Abrimos a Bíblia depois de muito tempo e fizemos uma oração simples na sala de casa. Não pedimos milagres, não pedimos respostas, pedimos apenas força para continuar. E Deus começou a responder no silêncio. Nós chegamos quebradas, mas Deus ainda nos conhecia. Chegamos sem esperança, mas Ele ainda nos chamava, porque a voz de Deus consegue alcançar até quem entrou na igreja para se despedir dele. Minha filha voltou a orar, voltou a acreditar, mas ainda existia uma pergunta que precisava ser respondida: onde estava o homem que destruiu a nossa família? Algumas semanas depois ele voltou, e quando entrou novamente na igreja, ninguém imaginava que ele faria diante de toda a congregação. Na próxima faixa vou contar sobre a confissão do diácono e sobre a noite em que o altar se tornou um lugar de lágrimas. Algumas semanas depois da vigília ele voltou. O diácono que havia desaparecido entrou novamente naquela igreja. As pessoas se calaram, algumas abaixaram a cabeça, outras não conseguiram olhar para ele. Eu também não sabia o que fazer, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado. Durante muito tempo pensei que a pior verdade fosse a traição, mas naquela noite a igreja inteira descobriria que ele havia destruído 2 vidas. E minha filha descobriria que eu também carregava a mesma dor. Ele entrou pela porta dos fundos sem olhar para ninguém. O homem que antes sentava na primeira fila do templo agora caminhava devagar entre os bancos em silêncio, e o peso dos seus passos parecia encher toda a igreja. Minha filha apertou minha mão quando viu novamente. Seu corpo inteiro começou a tremer naquele instante. Eu também senti o passado voltando diante dos olhos, mas Deus havia nos trazido ali por alguma razão. O pastor pediu que todos permanecessem em oração. Disse que algumas verdades precisavam ser enfrentadas. O templo inteiro ficou em silêncio por alguns minutos, e aquele silêncio parecia maior do que qualquer sermão. Ele pediu o microfone com as mãos abaixadas. Sua voz não tinha a firmeza dos tempos de diácono. Pela primeira vez vi um homem sem o púlpito, apenas um pecador diante das próprias ruínas. O altar estava aberto, mas ninguém conseguia falar, porque algumas lágrimas precisam cair antes
Confessou que havia vivido anos escondendo segredos. Disse que havia mentido para a igreja e para a família. Falou sobre erros que destruem tudo ao redor. E chorou diante de pessoas que o admiravam. Minha filha olhava para o chão sem levantar os olhos, enquanto eu sentia meu coração voltar muitos anos. Porque havia uma verdade que ela ainda não conhecia, e Deus havia escolhido aquela noite para revelá-la. Anos antes eu também havia saído de um consultório, segurando exames e tentando entender minha própria vida. Meu marido dizia que tudo estava controlado, e eu escolhi acreditar porque amava aquele homem. Carreguei silêncio durante muito tempo. Carreguei perguntas que nunca receberam respostas. E naquela noite entendi que não podia mais esconder a dor que também fazia parte da minha história. A mesma ferida atingiu mãe e filha. O mesmo pecado machucou duas vidas. Minha filha me olhou sem conseguir falar nada. Seus olhos perguntavam aquilo que sua boca não dizia. Então segurei sua mão diante da igreja inteira e contei a verdade que escondi durante anos. Disse que eu também havia adoecido. Disse que também fui enganada. Disse que o homem que destruiu sua confiança havia destruído a minha muito antes. Ela começou a chorar como nunca havia chorado. Não porque a dor tivesse aumentado, mas porque naquele momento percebeu que sua mãe também era uma vítima daquela história. Pela primeira vez não existia culpa entre nós. Não existia acusação nem vergonha. Existiam apenas duas mulheres feridas que Deus estava aproximando novamente. Deus nos encontrou no meio dos escombros. Quando tudo parecia perdido, Ele ainda estava ali. A igreja inteira chorava naquela noite. Algumas pessoas se ajoelharam diante do altar. Outras abraçavam umas, outras em silêncio, porque a verdade havia quebrado muitos corações. Meu ex-marido devolveu o microfone ao pastor e pediu perdão diante de todos os presentes. Não existia justificativa suficiente para aquilo, nem palavras capazes de apagar os anos. Minha filha encostou a cabeça no meu ombro, como fazia quando eu era criança. E pela primeira vez desde a descoberta, nós oramos juntas diante da igreja. Não pedimos explicações, não pedimos justiça. Pedimos apenas que Deus reconstruísse o que os homens haviam destruído. Ele destruiu duas vidas, mas Deus não desistiu de nós. Ele trouxe a verdade para começar a cura. Porque o pecado machuca, mas a graça ainda alcança os que continuam respirando, mesmo depois da dor. Naquela noite saímos da igreja abraçadas. Minha filha não caminhava mais sozinha. Eu também não. Ainda existiam tratamentos, ainda existiam lágrimas, ainda existiam cicatrizes. Mas Deus já havia começado uma obra que ninguém podia enxergar. Na última faixa vou contar como mãe e filha voltaram ao mesmo altar. E como Deus transformou duas mulheres feridas
e um testemunho que hoje alcança outra. Achei que a nossa história terminaria em um hospital. Achei que minha filha nunca mais pisaria numa igreja. Achei que eu morreria carregando culpa, vergonha e perguntas sem resposta. Mas Deus escreve capítulos que o sofrimento não consegue enxergar. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Durante muito tempo achei que esse versículo era bonito demais para ser verdadeiro, até descobrir que Deus ainda visita casas destruídas. Esta é a última parte da nossa história. Não a história do diácono, não a história do escândalo, mas a história de duas mulheres que Deus decidiu levantar. Os meses seguintes foram cheios de consultas e tratamentos, dias de exames e noites de muita oração. Minha filha ainda chorava em alguns amanheceres, e eu também escondia lágrimas quando ela não via. Mas alguma coisa havia mudado dentro da nossa casa. Voltamos a ler a Bíblia sentadas na cozinha. Voltamos a orar antes de dormir, e Deus começou a habitar os silêncios novamente. Minha filha voltou a cantar baixinho dentro do quarto. Primeiro um refrão que lembrava da infância, depois um louvor inteiro que não cantava havia anos. E eu ouvi esperança voltando através da sua voz. Não era a cura do corpo que acontecia primeiro, era a cura do coração que Deus estava fazendo. Porque algumas feridas precisam cicatrizar por dentro antes que os olhos consigam enxergar a luz. Deus entrou na casa que a dor destruiu e acendeu esperança onde tudo escureceu. Um domingo o pastor nos convidou para voltar ao altar, não para explicar a história nem contar detalhes, mas apenas para agradecer por ainda estarmos vivas depois de tudo que aconteceu. Minhas pernas tremiam enquanto caminhávamos juntas. Minha filha segurava minha mão como quando era pequena. A igreja inteira ficou em silêncio e eu senti Deus naquele lugar. Minha filha pegou o microfone novamente, mas dessa vez suas lágrimas eram diferentes. Ela disse que Deus a encontrou no fundo da dor e que não queria mais fugir da esperança. Disse que havia perdido a fé nos homens, mas não queria perder Deus por causa deles. E muitas pessoas começaram a chorar, porque aquela verdade também era delas. Ei! Os homens falham, as pessoas machucam, mas Deus continua sentado no mesmo trono. Eu também falei naquela manhã. Contei que carreguei silêncio por muitos anos. Contei que a vergonha me afastou das pessoas, mas que Deus nunca se afastou de mim. Olhei para minha filha diante da igreja
e agradeci por ela ainda estar ao meu lado, porque o inimigo tentou destruir 2 vidas, mas Deus decidiu salvar as 2. Ainda existem cicatrizes em nossa história, ainda existem dias difíceis e lembranças dolorosas, mas aprendemos que algumas marcas permanecem para lembrar de onde Deus nos tirou. Hoje caminhamos juntas, oramos juntas, choramos juntas, choramos juntas. E o que antes era culpa se transformou em cuidado. Ele restaura casas, Ele levanta vidas, Ele abraça feridos e devolve esperança, porque a graça de Deus chega até os lugares onde o pecado deixou ruínas. Muitas mulheres nos procuram depois dos cultos. Algumas escondem dores parecidas, outras carregam segredos que nunca contaram, e nós apenas ouvimos e oramos. Descobrimos que o nosso testemunho não era só nosso, porque existem pessoas feridas sentadas nos bancos, pessoas que sorriem durante os louvores enquanto choram sozinhas em casa. Hoje minha filha voltou a cantar para Deus, não porque esqueceu a dor, mas porque descobriu que Deus permaneceu. Mesmo quando tudo desabou, e eu aprendi que o Senhor ainda reconstrói famílias, mesmo quando as ruínas parecem impossíveis, porque a última palavra nunca pertence ao pecado. A última palavra pertence a Deus. Ele nos encontrou quando ninguém enxergava, Ele nos levantou quando não havia forças. A casa caiu, mas Deus permaneceu. E onde havia vergonha, nasceu um testemunho. Se você está ouvindo esta história e acredita que sua vida acabou, escute isto. O pecado de alguém pode ferir você, a mentira de alguém pode destruir sua casa, a traição de alguém